E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? Tudo em paz? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo na mais perfeita maravilha. Onde vocês estiverem aí nesse planetão, nesse Brasilzão cheio de cidades infinitas. Se você estiver em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belém do Pará, no Belém do Pará, estiver no Acre, estiver no Espírito Santo, Rio Grande do Sul, estiver no Rio de Janeiro, né, nas cidades do Rio de Janeiro, aí, os fluminenses ou os cariocas, os paulistas, ou no interior de São Paulo, ou no Goiás, ou em Brasília, sinta-se bem abraçado aqui no canal Paulo Darwin 1970, mais uma vez, você também que está aí fora do Brasil, na Argentina, se estiver no Paraguai, se estiver na Venezuela, se você estiver nos Estados Unidos, brasileiros espalhados pelo mundo, na Europa, se estiver em Portugal, em Lisboa, se estiver na Suécia, se você estiver pela Europa em geral ou na África, muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Darwin 1970, tá aqui o meu Instagram, Paulo Darwin 1970, agradecendo a você, agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida sempre. Que Ele nos dê força, nos dê ânimo para a gente continuar aqui sempre aqui fazendo um vídeo, uma resenha, sempre em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre, que Ele nos abençoe, beleza? Pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, não custa nada, se inscreve aí no canal, você que não é inscrito no canal, você que está assistindo esse vídeo, você que já assistiu outros vídeos do canal, se inscreva aí no canal, tranquilo? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, se também quiser comentar também, comente também, que você ajuda também, e eu vou responder, você pode ter certeza que eu vou responder, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, a gente vai ali pegar uma água, eu vou ali pegar uma água e voltar já, vai passar aqui a vinheta do canal, 10 segundos, vai passar aqui a vinheta do canal, vou pegar minha água ali, e a gente volta aqui em 10 segundos, tranquilo? Não sai daí, hein? Valeu, tchau, tchau. E aí, voltei, beleza? Fui ali, peguei minha água, garganta devidamente refrescada, né? Pra não ficar com o bichinho do ran aqui. Beleza. Tranquilo? Curtiu o vídeo? Se inscreva no canal? Beleza? O seguinte, 10 segundos aqui, agora vamos entrar num assunto que eu considero realmente importante. Acabei de ler há poucos, estava ali terminando de ler, né? Estava terminando de ler este Carta ao Pai do Franz Kafka, esta edição aqui. Há algumas semanas eu terminei de ler o Cartas a Milena e assim, eu já tinha falado no canal há vídeos passados aí que eu realmente não gostava muito nunca gostava muito da ideia de me embrenhar nos textos do Kafka. Eu já li a Metamorfose, já li o Processo, já li vários outros materiais, mas quando eu li esse Kafka do Crumb aqui, esta obra em quadrinho, gente, em quadrinho, este material aqui, que dá a biografia do Crumb, você que já acho que essa é a segunda vez que eu venho aqui falar desse Kafka do Crumb, porque eu achei realmente um material extraordinário. Aqui é uma passada geral na obra do Kafka, em quadrinhos, quer dizer, de forma facilitada, vai dar um geral dos livros, né, do material que ele escreveu. E eu considerei isso aqui realmente a minha pedra de roseta do Kafka, né? Porque eu não tinha aqui muita vontade de abrir os textos do Kafka, que eu sempre achei assim um escritor, não vou dizer incompreensível, mas aquela coisa do labirinto, né? Labiríntico seria a palavra melhor, né? A se dizer, né? Labiríntico. Você roda e não sai do lugar. O Kafka tem dessa tendência. Inclusive, eu tentei há alguns anos atrás ler o diário dele e eu não passei assim da página das 10 primeiras páginas porque eu considerei o diário dele assim algo assim, eu ainda vou recuperar esse diário e vou trazer aqui pro canal, porque eu me coloquei como desafio. Eu não vou fazer assim vídeos sobre a metamorfose, o processo, porque eu considero que tem material bastante aí na internet, resenhistas, né, bem qualificados aí, pessoas que realmente se embrenharam aí em fazer vídeos aí e tal, resenhistas, e eu considerei assim, vou tentar dar a volta em torno de materiais dele que não são tão falados. Embora o Carta ao Pai seja um texto aí muito conhecido, beleza? Esse material aqui do Crumb, o Kafka de Crumb, é um material recomendadíssimo. É em quadrinho. Você pode pegar aí e ler à vontade, vale a pena. David Zane Meyerowitz com Crumb fizeram um trabalho magnífico, beleza? O Kafka, como se sabe,
ele faz parte de uma trindade, de uma chamada trindade no século XX, dos grandes autores, dos grandes escritores do século XX disparado. Ele só tem como rivais o Proust, ele só tem como rivais o Proust, né? O Proust e o James Joyce. O resto, todos os autores do século XX vêm na cola desses três. O James Joyce, o Proust e o Kafka são realmente a santíssima trindade de escritores, grandes escritores do século XX. E por um acaso, que é interessante, eles estão assim, eles estão ali sincronizados na mesmíssima época, o começo do século XX. No começo do século XX. Alguns vão dizer aí que o Freud é um dos grandes autores do século XX, mas eu não considero o Freud nessa linha, não. Eu não considero o Freud melhor do que Proust, James Joyce e Kafka de forma alguma. Existem aí milhares e milhares de escritores ao longo do século XX, mas igual o Kafka, o Proust e o Joyce, não existe mesmo. Todos que vieram depois, eles tiveram que beber na fonte desses três. E o Kafka, como eu falei, né, escreveu A Metamorfose e o Processo, só esses dois livros, foram escritos exatamente quando ele, ainda em vida, né, foram publicados em vida dele, são assim, não dá para você, não tem como você colocar isso diferente exatamente desses pontos aí do Joyce e o do Proust, não dá. Nós temos aqui Carta ao Pai, este texto aqui que eu li, que deve ter o quê? Umas 80 páginas, ele tem cerca de 80 páginas, tradução do Modesto Caronte, que é um texto absurdamente denso, em alemão, Brief an der Vader, né? Esse texto aqui, que eu não tinha nenhum interesse assim eu sempre vi isso por aí, nas bibliotecas, etc, mas não tinha lá muito interesse de ler. Vou pegar e vou ler, depois do Cartas a Milena, eu fui resgatar, eu falei assim, não, vamos pegar esse material de cartas do Kafka, né, já que eu peguei aqui e fiz resenha do Cartas a Milena, eu vou pegar esse Carta ao Pai aqui, vou dar uma lida, ver o de qual é. Eu já tinha uma ideia justamente do que se tratava quando eu vi o Kafka do Crumb, e falei, vamos nos divertir aqui com esse texto. Vamos nos divertir aqui com esse material. Pessoas... isso aqui foi escrito em 1919. O Kafka ele estava com 36 anos. 36 anos. Ele estava internado num hospedado, numa pensão chamada Stud, em Praga. Ele já, em 1919, ele já tinha aparecido nos sintomas da tuberculose que vai matá-lo aos 44 anos, né? Em 1924, por aí. Entendeu? Ele vai morrer em 1924. Ele já estava com esses sintomas. E ele resolve, ele tinha escrito naquelas cartas que ele escreveu a Milena, ele foi colocado contra a parede, né? Ele foi colocado contra a parede, com a ideia assim, já que você se sente, a Milena, né? Já que você se sentiu ao longo de 36 anos oprimido pelo seu pai, você tem esse sentimento de opressão pelo seu pai, por conta da criação, etc, e como o seu pai era bruto com você, por que você não escreve uma carta, né? Por que você não escreve uma carta para ele e coloca os pontos principais dessa dificuldade existencial, né? Dessa dificuldade existencial que você tem com o seu pai. E ele resolve escrever uma carta. Só que essa carta é uma carta chamada Carta Gigante, né? Uma Riesenbrief, que ele simplesmente nunca enviou ao pai. Ele foi escrevendo, enquanto ele estava justamente nessa pensão, no Stud, ele vai escrevendo essa carta e ela se agiganta. Ela se agiganta. E a parte final, inclusive, é escrita à mão. E ele nunca enviou essa carta. Nunca. O Max Brod, que é o homem que cuidou do material, né, do espólio do Kafka, que era um grande amigo dele, que não pegou os materiais dele, os textos dele que ele tinha deixado, e jogou no fogo, como era o desejo do Kafka,
ele simplesmente deixou esse material guardado por anos e anos e anos, em respeito aos próprios familiares, e não publicou. Só foi publicado em 1956. Só foi publicado em 1956. O Kafka tinha pedido para toca fogo nesse material aí, eu vou morrer, toca fogo. E o Max Brod resolveu, né, não fazer isso, e deu, inclusive, o título Carta ao Pai foi dado pelo Max Brod. O Kafka, isso aqui nunca foi pensado como literatura para ser publicado, nunca foi pensado. O Kafka não, ele deixou isso aqui guardado, ele enviou uma cópia disso aqui, ele enviou a cópia ou o texto para Milena ler. A Milena leu, né, e considerou que realmente valia, mas ele não acabou não enviando ao pai. O problema dele com o pai era tão absurdo, tão grande, que nem consegui enviar o texto, nem consegui mandar o texto para o pai. Ele conseguiu. Se ficou guardado anos e anos e anos, e o Max Brod só publicou depois, provavelmente, da morte. As irmãs já tinham morrido no campo de concentração, né, na Segunda Guerra Mundial. A mãe, obviamente, o pai já tinham morrido. Aí o Max Brod resolveu publicar, e nós temos esse material aqui desde 1956. Tinha questionamentos aqui, justamente porque o Kafka, para se libertar dessa tirania, né, paterna, ele propôs casamento com a judia chamada Julie Orizek. E acabou não casando. Ele tentou duas tentativas de casamento dessa forma. Ele achava que só pelo casamento ele ia conseguir se libertar dessa tirania do pai, entendeu? Dessa tirania do pai. Eu até separei aqui, nesse Kafka de Crambe, nesta obra espetacular, olha só isso aqui, com o texto do texto do David Zane Meyerowitz, né? Olha só isso aqui, ó. Vendo? Olha aqui, isso aqui é o pai, ó. Vendo? Olha aqui no texto que está dizendo, ó. Aqueles que conheceram bem Kafka sentiam que ele vivia atrás de uma parede de vidro. Ficava ali sorrindo, amável, bom ouvinte, amigo fiel e, no entanto, de alguma forma inacessível. Um emaranhado de complexos e neuroses, ele conseguia dar a impressão de distanciamento, graça, serenidade e algumas vezes até de santidade. Isso vai refletir o tipo da personalidade do Kafka. Ela vai refletir exatamente nos dois textos seminais dele, que é justamente a Metamorfose, que é uma crítica enorme ao pai, né, na Metamorfose, e o Processo. O personagem do Processo, ele vive pedindo desculpas o tempo todo. I'm sorry, perdão. A ideia do Estado, que o oprime, ele vai tirar exatamente da figura paterna do Processo, o personagem principal. E na Metamorfose, no indivíduo que nasce transformado lá no inseto, que acorda, né, transformado no inseto, ele vai ter o pai como inimigo. O pai quer eliminar aquele ser, aquela criatura que está lá no quarto, trancado no quarto, aquele bicho que está lá trancado no quarto. E o pai que vai, no final do Metamorfose, eliminar o bicho a paulada. Todo esse ressentimento que o Kafka tinha com relação ao pai, ele vai transformar isso nesta carta. Ele vai colocar isso nessa carta e na Metamorfose e no Processo. O ressentimento do Kafka com relação a essa opressão do pai era tão gigantesca, tão grande, tão absurda, que o cara transformou isso numa carta que virou um texto, vou dizer, sei lá, psicanalítico, né, muito freudiano, pode-se dizer, muito freudiano, Totem e Tabu. Ele vai transformar isso nessa carta, que é provavelmente um dos textos mais extraordinários que um ser humano já sentou para escrever, para colocar para fora toda a sua raiva, destilar todo o seu rancor com relação à figura paterna. Não há nada na literatura parecido com isso aqui. Nem o Totem e Tabu, que o Freud, né, ele vai buscar lá reminiscências com relação ao passado, a figura paterna, o Totem, a morte do pai, os filhos devorando o pai. Tudo isso, esse Totem e Tabu não chega
nem na porta desse carta ao pai do Kafka. Mas nem na porta, posso dizer. Quer dizer, o sujeito tudo aquilo toda essa opressão da figura paterna com relação ao filho, tudo que o pai disse, todo esse mostrar, né, da figura paterna para o filho, dizendo que ele não era nada, que ele ia ser sempre um indivíduo lateral, né, marginal. Tudo isso o Kafka vai responder. Ele vai colocar com força. Ele vai retirar lá com uma pinça todos os problemas que ele tinha com esse pai. Tudo. Só não teve coragem de enviar para o pai essa carta. O David Zane Meyerowitz vai continuar aqui, né? Sua capacidade de engolir, falando aqui do Kafka, seu medo dos outros e dirigi-lo contra si mesmo, em vez de contra a sua origem, é a matéria-prima de toda a sua obra. Em nenhum outro lugar isso é mais aparente que em sua relação com este homem, aqui, ó, Hermann Kafka. Aqui. Esse indivíduo aqui, ó. E vai continuar aqui, ó. Kafka viveu com os pais durante quase toda a vida, mesmo quando ficou independente financeiramente e poderia ter se mudado, em habitações pequenas, onde sua hipersensibilidade ao ruído era testada diariamente. Para Kafka, pai, um gigante. O filho era um fracasso e um Miel, um imprestável, uma grande decepção. Ele nunca hesitou em fazê-lo saber disso. Aí ele vai colocar aqui, nos quadrinhos aqui, o pai, né? O pai oprimindo o filho. Ó. Quem dorme com cães acorda com pulgas, senhor meu filho. Mas não me contradiga, senhor meu filho. Mas eu o partirei em dois como um peixe. Aqui, ó. E isso vai estar lá na carta. Ele vai colocar isso na carta. Vendo? Ele vai continuar aqui, ó. Ele imaginava o corpo do pai deitado em diagonal sobre o mapa do mundo. Aí ele vai citar aqui uma parte aqui da carta aqui, ó. Eu só poderia viver naquelas áreas não cobertas por você ou fora do seu alcance, mas considerando minha ideia de sua magnitude, não restam muitos lugares. Aí vai vir aqui deixa eu mostrar aqui só aqui, né, o desenho aqui, justamente do pai cobrindo o mundo, tá vendo? O pai cobrindo o mundo, dizendo, não há lugar no mundo para eu viver, enquanto o senhor viver, não há lugar no mundo onde eu possa viver. Meu pai cobre tudo. O senhor cobre tudo. O senhor está em todos os lugares. Me lembrou muitas vezes essa questão judaica. Assim, o texto, ele me muitas vezes remeteu àquela ideia judaica, né, de Deus, do Deus absoluto, na visão muitas vezes dos judeus, da opressão, né, desse Deus monoteísta, do Deus monoteísta judaico, com relação aos filhos israelitas. Me passou. Isso me remete exatamente a todas essas figuras judaicas, que inclusive com o próprio Freud, né? Esse virar as costas a Deus, que o próprio Freud, né? Ele vai escrever esse totem tabu aqui, ele com uma espécie de carta ao pai, de carta a Deus. Me remeteu muito isso, essa visão de opressão, né? De opressão do Deus judaico do Velho Testamento aos filhos, né? Aos filhos israelitas. Me passou muito isso. Olha só essa sequência aqui, que também está nas cartas. Ó, isso aqui, ó. Vendo? O pai comendo e falando, né? E o filho nem tocando na comida aqui, ó. Não deixe a comida cair no chão. Coma primeiro, fale depois. Quando eu era menino, ficávamos contentes quando tínhamos batatas para comer. Isso tudo tem no texto. E aqui o balãozinho do Kafka. Afinal, é debaixo da sua cadeira que está a maioria das migalhas. Aqui. Vendo? E aqui o texto complementa, ó. O pavor que Kafka demonstrou em toda a vida frente ao poder tornado famoso em seus livros O Processo e o Castelo, começa com Hermann Kafka. Ele temia e odiava seus professores da escola, mas tinha de vê-los como respecter personem, a serem respeitados por nenhuma outra razão a não ser a de estarem em posição de autoridade. Mas ele nunca se rebelou. Em vez disso, transformou seu medo em auto-rebaixamento ou doença psicossomática. Em cada enfrentamento com a autoridade, tornava-se o lado culpado. Isso é muito processo.
Quem lê o Processo fica assim, fica sufocado por isso. Fica sufocado por isso. Além disso, como na clássica relação entre senhor e escravo, colonizador e colonizado, começou a se ver através dos olhos do pai. Começou a se ver através dos olhos do pai. Quer dizer, isso é no masculino, é no feminino. As mulheres, as filhas, né, sendo oprimidas pela figura materna, o homem, o menino, sendo oprimido pela figura paterna. Isso é muito comum, muito comum. Só que nós precisávamos de um gênio, né, de uma figura, de um gênio, para trazer isso para a literatura. Para trazer isso para a literatura. Como a figura paterna, a materna, a paterna, a parental, ela tende a, para você se libertar dessa, se você cuidar da sua vida, né? Vá cuidar da sua vida, vá cuidar da sua vida. Eu mesmo já presenciei essas situações de figuras paternas oprimindo o pai e figuras maternas oprimindo a figura paterna, né, oprimindo o filho e a figura materna oprimindo a filha. Eu já tive já vi isso a Vera por aí. Já tive essas, como e isso se torna algo que a pessoa vai levar para o resto da vida. E pro bobear, essa figura filial, esse filho, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai oprimir o seu filho também como o pai o oprimia. A sorte aqui é que o Kafka não teve filhos. O texto que ele vai começar, ó. Querido pai, você me perguntou recentemente por que eu afirmo ter medo de você. Já começa, né? Como de costume, não soube responder, em parte justamente por causa do medo que tenho de você, em parte porque na motivação desse medo intervém tantos pormenores que mal poderia reuni-los numa fala. E se aqui tento responder por escrito, será sem dúvida de um modo muito incompleto, porque também ao escrever, o medo e suas consequências me inibem diante de você e porque a magnitude do assunto ultrapassa de longe minha memória e meu entendimento. Para vocês terem uma ideia, o pai, esse Hermann, ele oprimia o Kafka e os outros filhos, né? Mas teve a Otla, que simplesmente se rebelou contra ele, foi embora e casou. E assim, o pai, obviamente, não falava com ela. O pai não falava com ela. E ela não estava nem aí. E essa Otla era uma das irmãs que falavam pro Kafka se rebelar. Dava as ideias, né? Vai lá e joga na cara. E o Kafka, como ele não tinha coragem de chegar diante do pai e da Vera falar, aí ele resolveu escrever. O problema é que, como eu falei, ele não teve a manha de chegar, de mandar a carta, né? De mandar a carta. Ele continua aqui, ó. Eu era uma criança medrosa. É claro que, apesar disso, também era teimoso, como são as crianças. Certamente também minha mãe me mimou, mas não posso crer que fosse um menino difícil de lidar. Nem que uma palavra amável, um silencioso levar pela mão, um olhar bondoso, não pudessem conseguir de mim tudo o que eu quisesse. Ora, no fundo você é um homem bom e brando. O que se segue não vai contradizer isso. Estou falando apenas da aparência na qual você influenciava o menino. Mas nem toda criança tem a resistência e o destemor de ficar procurando até chegar à bondade. Você só pode tratar um filho como você mesmo foi criado, com energia, ruído e cólera. E nesse caso, isso lhe parecia, além do mais, muito adequado, porque queria fazer de mim um jovem forte e corajoso. Ele, assim, o pai, ele tinha lá as razões, né? No próprio Proust, você vai ver lá no Caminho de Swan a figura do menino, né? Do menino mimado, que quer um beijo da mãe. Começa no texto, no Caminho de Swan, e o pai é a figura paterna autoritária. Mas, assim, da mesma forma como Kafka, o pai ele chega até, muitas vezes, no Proust,
o pai chega a ser mais brando que a própria mãe. O menino só quer um beijo de boa noite. E o medo, o terror do filho pela figura paterna é tão grande, mas ele espera, ele é teimoso, ele espera a mãe terminar lá o Covescote, lá, a reunião lá com o Swan, para a mãe subir, mas a mãe não quer dar o beijo no menino de boa noite. Ela fala, não vou dar beijo nenhum, não é possível que você tá até essa hora acordado. Aí o pai vai e fala, não, dá lá o beijo nele, ele vê se esse menino sossega. Ela vai lá e dá o beijo nele. Ele ainda queria que a mãe dormisse com ele, na cama ao lado, né? Na cama ao lado, para ele se sentir seguro. O Kafka continua aqui. Era então em tudo e por tudo que eu teria precisado de estímulo. Já estava esmagado pela simples materialidade do seu corpo. Lembre-me, por exemplo, de que muitas vezes nos despíamos juntos numa cabine. Eu era magro, franzino, você forte, grande, largo. Já na cabine me sentia miserável e na realidade não só diante de você, mas do mundo inteiro, pois para mim você era a medida de todas as coisas. Como eu falei, né, naquele desenho do Kafka do Crumb, ele é gigante, ocupa o mundo inteiro. Você era a medida de todas as coisas. Ele vai continuar aqui, ó. Sou o resultado da sua educação e da minha docilidade. Sou o resultado da sua educação e da minha docilidade. Ele vai continuar aqui, ó. Vou pegar aqui mais um pedacinho aqui. A carta, ela se despe, né? Você se coloca como filho, no meu caso eu que já fui filho um dia, né? Dessa dimensão do que é um pai, do que é uma mãe para o filho, esse gigantismo, essa enormidade, essa pressão, né? Pressão que você tem que aprender a viver, a viver nisso. Você tem que aprender a viver nisso. Ó, existe uma opinião segundo a qual o medo ao casamento às vezes deriva do temor de que os filhos mais tarde farão a pessoa pagar pelos pecados que cometeu contra os próprios pais. Creio que no meu caso isso não tem maior significado, pois a minha consciência de culpa, na verdade, provém de você e também está demasiadamente impregnada da própria singularidade. Esse sentimento de singularidade, sem dúvida, faz parte da sua torturante natureza e uma repetição é inimaginável. Devo, contudo, dizer que um filho assim, mudo, apático, seco, arruinado, seria insuportável para mim. Se não houvesse nenhuma outra possibilidade, eu de certo fugiria dele e migraria, como você queria fazer por causa do meu casamento. Portanto, a minha incapacidade para casar também pode estar influenciada por isso. Mas, muito mais importante, eu receio por mim mesmo. Ele deve ser entendido assim. Já insinuei que na minha atividade literária e naquilo que se relaciona com ela, efetuei pequenas tentativas de independência e evasão com resultado quase nulo. Muitas vezes me confirma que dificilmente elas terão continuidade. Apesar disso, é meu dever, ou antes, minha vida consiste em velar por elas e não deixar que se aproxime perigo algum que eu possa repelir. Com efeito, nem mesmo a possibilidade desse perigo. O casamento é a possibilidade do maior progresso. A mim, porém, basta a circunstância de que ele é a possibilidade de um perigo. O que então eu faria se de fato fosse um perigo? Como poderia continuar a viver dentro do casamento com um sentimento talvez indemonstrável, mas de qualquer modo irretorquível desse perigo? Diante disso, posso em verdade oscilar, mas a saída final é certa. Preciso renunciar. A comparação do pássaro na mão e os outros dois voando só se aplica aqui muito remotamente. Na mão eu não tenho nada, todos os pássaros estão voando e, no entanto, eu preciso. Assim o determino as condições da luta e a miséria da vida. Escolher o nada. Também na escolha da profissão tive que fazer uma opção semelhante. Ele acabou se tornando advogado, né? Depois virou lá funcionário de repartição, e isso vai estar também, né? Vai estar nos textos, essa ideia de trabalhar na repartição pública, aquele trabalho, né? E vai ter a figura do chefe. Esse chefe vai ser o opressor, ele vai ser sempre o oprimido, o indivíduo que está trabalhando, o Mr. K, né? O Sr. K. Ele vai estar sempre oprimido. Essa ideia da opressão, ela vai estar sempre
nos textos dele. Então, essa figura paterna, este pai, é o que vai reverberar pelo material que ele deixou, né? Pelo material que ele deixou escrito. Beleza, gente? Carta ao pai, então é recomendação. Isso aqui é um texto básico. Você tem que ver, né? Como é na essência, como é que isso se move, como isso funciona. Realmente extraordinário. Como eu falei, não foi um texto que ele escreveu com um pensamento em transformar isso aqui em livro publicado. Não foi esse pensamento, mas acabou por conta do Max Brod, acabou virando esse texto, né, maravilhoso, espetacular, que eu recomendo a todos, recomendo a todos. Eu levei bastante tempo para ler isso aqui, bastante tempo. Ao longo da vida, né, como eu falei, eu li o Metamorfose, o Processo e outros materiais dele, mas não tinha coragem de ler o Carta ao Pai por conta do que eu iria encontrar aqui. E realmente foi algo assustador. Ele vai abrir tudo aqui, não há nada, não há nenhum ponto que ele vai deixar obscuro aqui neste material. Carta ao Pai, tradução da Companhia das Letras, né, do Modesto Carone, um tradutor do Kafka. Ele já traduziu O Processo, o Artista da Fome, Colônia Penal, O Foguista, o Castelo. Ixi, ele traduziu tudo, inclusive aqui nesse livro ele vai deixar um adendo aqui, né? Ele vai escrever um texto aqui chamado Uma Carta Notável. Ele vai falar sobre como o processo de tradução e também vai dar um resumo aqui. Deixa eu só pegar aqui para eu não deixar fechar, né? Fechar aqui, ó. Carta ao Pai é uma obra profundamente introspectiva e confessional, escrita por Franz Kafka em 1919, endereçada a seu pai Hermann Kafka. Nunca enviada, a carta foi publicada póstumamente e se tornou um dos documentos literários mais impactantes da história. Nele, Kafka desabafa sobre a relação conturbada com seu pai, abordando os impactos emocionais e psicológicos dessa dinâmica na construção de sua identidade e carreira literária. As principais ideias e conceitos. Primeiro, a figura autoritária do pai. Hermann Kafka é descrito como um homem autoritário, crítico e emocionalmente distante. Para Kafka, a presença paterna era opressiva, afetando sua autoestima e contribuindo para sentimentos de inadequação e submissão. 2. Culpa e ressentimento. Kafka se sentia culpado por não atender às expectativas de seu pai e ressentia a falta de apoio emocional. Ele reconhecia pequenos gestos de bondade, mas isso apenas aumentava seu sentimento de culpa, pois percebia que não conseguia corresponder a essa relação. 3. Comunicação e incompreensão. A carta revela o abismo emocional e comunicativo entre pai e filho. Kafka utilizou a escrita como um meio de expressar aquilo que nunca conseguiu verbalizar frente ao pai. E 4, escrita como libertação. Kafka descreve sua literatura como uma forma de escapar da realidade sufocante de sua vida familiar. Ele vivia a escrita como um espaço para explorar suas angústias e busca de autocompreensão. A relação, né, influência e contexto. A relação com o pai não apenas influenciou a escrita de Kafka, mas também moldou temas recorrentes em sua obra, como alienação, culpa e a luta por autoaceitação. Exemplos claros incluem os romances O Processo e a Metamorfose, onde protagonistas enfrentam opressão e situações absurdas, reflexos da relação com seu pai. Impacto e relevância. Carta ao Pai transcende a experiência pessoal de Kafka, tornando-se uma reflexão universal sobre relações familiares complexas. É um exemplo do poder da literatura como meio de análise psicológica e crítica social. A obra permanece relevante por explorar questões como autoridade, comunicação e os efeitos de dinâmicas familiares disfuncionais na formação do indivíduo. Beleza? Isso aqui, gente, é um negócio que, como eu falei, vale a pena pra caramba você ter isso em mão, você ler, refletir, fazer, né, sua massa crítica, a sua própria relação paterna, né, a sua relação paterna, sua relação com seu pai, a sua relação com sua mãe. Isso aqui vai dar uma luz, isso aqui traz uma luz muito interessante sobre as questões de pai e filho, como são essas relações familiares, essas relações parentais. Isso aqui para mim, mais importante do que propriamente o Totem Tabu do Freud. O Freud escreveu Totem Tabu, mas quem realmente foi lá na veia,
foi lá no âmago da questão, foi o Kafka com Carta ao Pai, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, a gente volta semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, voltaremos aqui. Valeu, gente. Obrigadão, hein? Tchau, tchau.